Boa tarde, sexto ano. Eu venho aqui fazer a nossa videoaula 3. É a partir dessa videoaula que vocês desenvolverão as atividades dessa semana. São atividades que eu selecionei do caderno Aprender Sempre, tá? Que vocês já receberam aí. Nós já fizemos parte das atividades aqui, né? E essa semana a gente dá continuidade. O conteúdo abordado é frações e suas representações. Eu sei que no quinto ano vocês já viram um pouquinho desse assunto, né? Você já tem uma noção. E agora nós vamos aprofundar, vamos revisar e dar continuidade ao estudo de frações. Bom, o que é fração, professora? A fração, ela é entendida como fracionar é dividir. Fração significa parte de um inteiro. Eu vou dar um exemplo bem simples. Então, eu tenho aqui a minha mão representa um inteiro. E esse inteiro está dividido em 5 partes iguais, que são os meus dedos. Cada dedo é uma parte de 5. Então, eu posso dizer que em 1/5 da minha mão, eu uso anel. Olha lá. Sim, uma parte de 5 tem anel. Posso dizer também que em 4/5 da minha mão, eu não tenho anel. Em 4 dedos de 5, eu não tenho anel. Então, vamos entender melhor observando as imagens que eu selecionei aqui. Eu selecionei propositalmente essa imagem para que vocês entendam melhor o conceito de uma fração. Então, vamos ver aqui o primeiro desenho. Eu tenho um círculo, o círculo representa o inteiro, e esse círculo foi dividido em 4 partes iguais, das quais uma está colorida. Então, eu tenho aqui 1/4 do meu círculo colorido, uma parte das 4 que o círculo tem. Notem que toda fração possui 2 termos. Um número em cima, que é o numerador, e um número embaixo, que é o denominador. O denominador é o de baixo. Ele indica o total de partes que o meu inteiro tem. E o número de cima indica, que é o numerador, indica o total de partes pintadas aqui no caso. Então, vamos analisar a segunda imagem. Novamente, eu tenho um círculo, só que agora ele está dividido em 8 partes iguais, das quais 2 estão pintadas. Então, agora eu tenho 2/8, 2 partes de 8. Se vocês observarem bem, esses 2/8 equivalem a 1/4, né? O tamanho da fatia é o mesmo. Mais para frente, vocês estudarão que são frações equivalentes, tá bom? Na terceira figura, eu tenho um quadrado, também dividido em 4 partes, e uma delas colorida. Então, eu tenho 1/4 do quadrado colorido. E, por fim, novamente um quadrado, só que agora ele está dividido em 16 partes, das quais, quantas estão coloridas? 4. Então, eu tenho 4 de 16. Como é que lê isso? 4/16 da minha figura está colorida. Então, falar em fração é falar de divisão em partes iguais. É fazer desenho para entender a ideia da fração, para interpretar um problema, é fazer uma leitura por extenso, é saber quem é o numerador e o denominador. Vocês vão ver na aulinha de hoje, é saber transformar uma fração em decimal, é saber transformar uma fração em porcentagem. Então, vamos lá, fiquem atentos, peguem o caderno para fazer as anotações necessárias. Então, olha lá, eu tirei essa imagem aqui da internet, né? Vocês estão vendo que fração aqui está em inglês, para a gente analisar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Então, na primeira figura, eu tenho o meu círculo inteiro. Eu tenho o meu 1 inteiro. Na segunda figura, o meu círculo está repartido em 2 partes iguais. Então, eu já vou pôr aqui, ó. São 2 partes iguais. Deixa eu pôr aqui em cima. Das quais uma está colorida.
Então, é uma parte de duas. Ah, professora, metade da figura está colorida. De duas partes, uma está colorida. É a fração 1/2. Terceira figura. Agora o meu inteiro está dividido em 3 partes. E, novamente, uma colorida. Então, eu tenho aqui 1/3 da minha figura colorida. O que é 1/3? Uma parte de 3. Quarta figura. Ah, professora, ficou fácil. 1/4. Quinta. 1/5. Vocês estão vendo que aqui ele está aumentando a quantidade de partes de um por um, de uma figura para outra. 1/6. 1/7. E, por fim, 1/8. Então, essa primeira imagem está muito simples. O segredo é ver o total de partes que a minha figura tem, é o denominador. E quantas estão coloridas, é um numerador. Tá certo? Vamos avançar. Próximo slide. Ah, gente, com licença, preciso apagar aqui, senão atrapalha. Vamos entender melhor o que é uma fração? Termos de uma fração, eu falei logo lá na abertura. Então, vamos primeiro ler essa fração corretamente. A professora é assim que lê. Uma parte de 8. Tudo bem, é assim que a gente entende. Mas como que se lê? 1/8. O número de cima se lê normal, a escrita dele é normal, 1. E o número de baixo é que muda. Se for 8, 8º. Se for 3, terço. Se for 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nonos. 10, décimos. E se for 11? 11avos. 12avos. 13avos. E se for 2? Meio. Tá bom? Então, o número de cima é um numerador e o de baixo é o denominador. O que o número de cima indica? O que o numerador indica? O numerador indica, o número que fica em cima é chamado de numerador e indica quantas partes tomamos do todo. 1/8. O todo tinha 8, eu tomei uma parte, 1/8. Igual aqui o exemplo que eu dei da mão. O meu inteiro tinha 5 partes, uma com anel, uma de um total de 5. O que o denominador indica? O número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador e indica quantas partes a unidade, também posso chamar de inteiro, de todo, foi dividido. É muito comum a gente falar em fração quando a gente encomenda pizza, né? A gente pede pizza na nossa casa. Quando a gente pede a pizza pequena, ela vem dividida em 4 fatias. Então, cada fatia é 1/4. A pizza média vem dividida em 6 fatias. Cada fatia é 1/6. A pizza grande vem dividida em 8 fatias. Cada fatia é 1/8. E a pizza família vem dividida em 12 fatias. Cada fatia é 1/12. Bom? Então, vamos prosseguir aqui para o nosso próximo slide. Como calcular uma fração de um número natural? Como assim, professora? Vou dar um exemplo, tá? Antes de eu entrar aqui. Então, eu tenho esse caderninho Aprender Sempre, e ele tem ao todo 16 páginas. Tá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem 16 páginas. E aí eu digo assim, eu já fiz 1/4 do caderninho Aprender Sempre. Como é que eu entendo isso? 1/4 do caderninho Aprender Sempre. Ah, de cada 4 páginas eu já fiz uma, correto? Isso. Mas o que é 1/4 desse caderninho todo? Seria eu dividir o caderninho todo em 4 partes e pegar uma. O caderninho todo tem 16 páginas, eu já mostrei para vocês. Então, eu teria que pegar 16, dividir em 4 partes. Dá 4. Cada parte dá 4. E pegar uma. Então, dá 4 mesmo.
Então, quem fez 1/4 do caderno do aluno, fez 4 páginas, fez pouco. Ah, eu fiz 3/4 do caderninho do aluno. Ah, então, se 1/4 é 4, 3/4 é o triplo. O triplo de 4, 12. Ah, então quem fez 3/4 já fez 12 páginas. Então, vamos entender como é que eu calculo uma fração de um número natural. Exemplo. Lucas recebe um salário de R$800 e todo mês guarda 1/5 desse valor na poupança. E com 3/8 de seu salário, paga seu curso de inglês. Ajude Lucas a calcular o valor que ele economiza todo mês e o valor gasto com o curso de inglês. Então, vamos ajudá-lo. Eu não disse aqui no enunciado que 1/5 do salário dele, ele guarda na poupança? Então, o que seria 1/5 do salário dele? O salário dele dividido em 5 partes, eu vou pegar uma. Então, é o salário dele, 800, dividido em 5 partes. Tá bom? Então, vamos lá. 8 dividido por 5. Quantas vezes que o 5 cabe dentro do 8? Uma vez só. 1 vezes 5, 5. Para 8, 3. Estou fazendo divisão método curto, mas quem optar pelo método longo, porque entende melhor, pode fazer. Abaixo 0. 30 dividido por 5. Quantas vezes que o 5 cabe dentro do 30? É só lembrar da tabuada do 5. Tem 30 lá? Tem. É 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Abaixo 0. E 0 dividido por 5? 0. Então, tá aí. Então, o que é 1/5 do salário do Lucas? É o salário do Lucas dividido em 5 partes, onde eu pego uma. Então, deu R$160. Todo mês, o Lucas guarda R$160 na poupança. Ele economiza. Professora, e se fosse 2/5? Se o Lucas guardasse 2/5? Bom, se 1/5 deu 160, 2/5 é o dobro. Era só fazer 160 vezes 2. Daria 320. Correto? Agora, 3/8 do salário dele, ele gasta pagando o curso de inglês. Vamos calcular quanto é 3/8 de 800? Eu vou ter que pegar o salário dele, 800, e dividir em 8 partes. É sempre no denominador que eu olho. Total de partes que o meu inteiro foi dividido. Ah, professora, 800 dividido por 8, eu sei de cabeça. Dá 100, né? Faz lá a continha, mas dá 100. 1 vezes 8, 8. Para 8, nada. Aí tem 2 zerinhos para baixar, né? Você pode baixar aqui direto. Então, o salário do Lucas dividido em 8 partes dá 100 cada parte. Só que ele gasta 3/8. 3 partes de 8. Então, ele gasta 3 partes. Cada parte é 100. Você faz 100 vezes 3. Então, ele gasta R$300 com o curso de inglês. Muito bem. Está investindo aí, né? No estudo dele, no futuro dele. Então, tá aí. Dos R$800 que o Lucas recebe de salário, 1/5, R$160 ele economiza, ele guarda. 300 ele paga o curso de inglês e o que sobra ele tem outros gastos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Opa, vamos apagar aqui. Escrita por extenso e representação decimal. Bom, o que é escrita por extenso? É como se lê a fração. Então, como que eu leio essa primeira fração? 1 parte de 8, 1/8. Então, eu vou escrever aqui rapidinho, tá bom? Vocês vão ver que no caderninho Aprender Sempre tem exercício sobre isso. Por isso que eu coloquei aqui para explicar. 1/8. E a segunda fração, como é que eu leio? 2 partes de 5, 2/5. Então, a escrita por extenso é isso. Você lê o numerador normal e a parte de baixo você tem que ver. Se for 5 é quinto, se for 9 é nono, se for 15 é 15avos. A gente usa a palavra avos a partir do denominador 10.
Representação decimal. Agora ligados, porque vocês não viram isso ainda. Toda fração vira número decimal. Como assim? É muito simples. Eu não falei para vocês que fração é divisão? O que é 1/8? Eu peguei o inteiro, dividi em 8 partes e pintei uma. Peguei uma. O que é 1/8? Nada mais é do que o numerador 1 dividido pelo denominador 8. Então, toda vez que você tiver uma fração e quiser transformar em decimal, número com vírgula, você vai dividir o de cima pelo de baixo. Não é o de baixo pelo de cima, hein? Dá número diferente. 1 dividido por 8. E, professora, 1 por 8 é pouco. É verdade, 1 não dá. Então, eu vou acrescentar o 0, 0 e uma vírgula. Agora dá 10 por 8. Quantas vezes que o 8 cabe dentro do 10? Uma vez. 1 vezes 8, 8. Para 10, 2. Não tem número para baixar. Acrescento 0 de novo. Põe vírgula de novo. Você só põe vírgula na primeira vez que você acrescentou o 0. Depois não põe mais. Não existe decimal com 2 vírgulas. 20 por 8. Quantas vezes que o 8 cabe dentro do 20? 2, né? 2 vezes 8, 16. Para 20, 4. Nossa, professora, não tem fim isso aí, não? Tem, peraí que vai chegar já. 4, não tem número para baixar, acrescento 0 de novo. 40 por 8. 40 está na tabuada do 8. É 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Dá 40 nada. Então, 1/8 em decimal nada mais é do que 0,125. Mas vamos ler corretamente isso. Lembra na primeira videoaula que eu ensinei vocês a ler um número decimal? A primeira casa depois da vírgula é o décimo. A segunda é o centésimo. A terceira é o milésimo. 125 milésimos. Então, 1/8 é 125 milésimos na forma de número decimal. Tá bom? E 2/5, professora? Que decimal é? Vamos ver. Basta dividir 2 por 5. Então, toda vez que tiver fração e quiser o decimal, você vai fazer a divisão. 2 dividido por 5 é pouco? Não dá. Acrescento 0, 0 e uma vírgula. 20 por 5, agora dá? Quantas vezes que o 5 cabe dentro do 20? 4 vezes. Olha lá. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, quanto é 2/5 em decimal? 0,4. Como que fala isso, professora, corretamente? Uma casa depois da vírgula, décimo. 4 décimos. Certo? Então, se eu disser assim, meu amigo comeu 2/5 da torta. A torta tinha 5 partes, ele comeu 2. A torta tinha 5 fatias, ele comeu 2. Que é o mesmo em decimal que 4 décimos. Tá certo? Seria assim, ó. Vou tentar agilizar aqui, gente, por conta do tempo. Vou fazer um desenho bem feinho, tá? Vocês não reparam? Nossa, tá muito feio. Muito feio, dona Cintia não gosta, né? Peraí, vamos fazer mais bonitinho. Vocês sabem que eu gosto das coisas caprichosas, né? Deixa eu fazer pelo menos uma torta redonda aqui, né? Pelo menos, né? Agora eu vou tentar fazer as fatias aqui. Deixa eu tentar ser rápida. Senão a videoaula fica muito longa. Ó, vou tentar dividir em 5 fatias. Mas a chance delas não ficarem do mesmo tamanho é grande. E o certo é dividir em fatias de mesmo tamanho, tá? Não pode ser uma fatia maior que a outra, menor que a outra, não. É um rascunhinho aqui. Tá aqui a torta, ó. A torta tinha 5 fatias. Então tá. Meu amigo comeu 2/5. Ó, 2 partes de 5. Como que é isso em decimal? Ó, como é que é isso em decimal, ó. 1 inteiro dividido em 5 partes. Que a torta era 1 inteiro. Vai dar quanto? 1 é pouco, acrescento 0, 0 uma vírgula.
10 por 2, 10 por 5, 2. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então, quem come uma fatia em decimal, tá comendo 2 décimos. Uma fatia, ó. Cada fatinha dessa é 2 décimos, ó. Que letrinha linda, hein, professora? E em fração, cada fatinha dessa é 1/5. Então, o meu amigo comeu 2/5, comeu 2 fatias dessa, 2/5. Em decimal, 2 décimos mais 2 décimos, 4 décimos. Então, não tem como eu falar de fração sem não falar de decimal, né? Em sala de aula eu conseguiria mostrar melhor isso para vocês, tá? Mas agora eu preciso fazer isso de maneira rápida, tá bom? Mas é isso. Quer transformar a fração em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Vou limpar aqui para ir para o próximo slide. Olha lá. Fração e porcentagem. Já estamos acabando a parte de explicação. Toda fração vira porcentagem e toda porcentagem vira fração. Eu estou falando disso porque no caderno Aprender Sempre vai ter exercício sobre isso. Mas as porcentagens que aparecem lá são essas, 1%, 10%, 50%, então eu vou ensinar vocês, tá bom? Bom, o que é 1%? 1%, 1 por 100, uma parte de 100. Ó. Então vamos supor que eu preciso calcular 1% de R$400. Como é que eu calculo 1% de R$400? Eu pego R$400 e divido em 100 partes. Pronto. E pego uma. Então, ó, vou fazer com um textinho aqui para ficar mais bonitinho. Como que eu calculo 1% de R$400? É R$400 dividido em 100 partes. Que dá 4, gente. 400 dividido por 100. Quantas vezes que o 100 cabe dentro do 400? 4. Nossa, então 1% de R$400 é R$4. Tá certo? Então, guarda essa dica, hein? Vocês vão usar muito no caderninho. Para calcular 1% de um valor, é só dividir o valor por 100. É uma parte de 100. E 10%? 10%. São 10 partes de 100. Aí eu vou te contar que dá para simplificar. Esse zerinho de cima pode cortar com o zerinho de baixo. Então, 10% equivale a 1/10. Então, quando eu quero achar 10% de um número, é só dividir esse número em 10 partes. Então, vamos achar 10% de 400? É só fazer 400 dividido por 10. Aí aqui, né, dá para cortar esse zero com esse, fica 40 dividido por 1, 40. Aqui em cima também, viu, gente? Ó, esses 2 zeros, podia cortar com esses 2 zeros, ficava 4 dividido por 1, ficava 4. Nossa, então achar 10% de um número é sempre dividir um número por 10. 10% é o mesmo que 1/10. Por isso que é fácil, quando a gente vê lá nas vitrines das lojas que está com 10% de desconto no pagamento à vista, é só você pegar o preço do produto e dividir por 10. Uma jaqueta. Eu quero uma jaqueta que custa R$150. E no pagamento à vista ela está com 10% de desconto. Por quanto eu pagarei essa jaqueta? Quanto eu pagarei nessa jaqueta se eu pagar à vista? Bom, 10%, 150 é o preço. Divide por 10, dá 15. Então, ela está com R$15 de desconto. 150 tira 15, 135. Tá? Então, guarda isso. Achar 1% de um número é dividir um número por 100. Achar 10% de um número é dividir um número por 10. E os 50%, ó, meu inteiro, 100%. Concorda? Meu inteiro, 100%. Se eu pego esse inteiro e divido em 2 partes, não vai ficar metade para cada lado? 50%.
Então, toda vez que eu quero achar 50% de um número, é a metade, é só dividir por 2. Então, 50%, como é que se calcula dividido? Como é que se calcula 50%? É só achar a metade. Ah, não é 50 de 100? Sim, 50%. Mas o que o 50 é do 100? É a metade. Então, quanto é 50% de R$400? É só fazer R$400 dividido por 2. Que por 2, não por 4. Que dá 200. Tá aí. Então, guarda isso. Calcular 50% de um número é dividir um número por 2. Metade. Ah, professora, tá com 50% de desconto a mochila que eu quero. Ah, então você vai pagar só metade do valor da mochila, tá bom? E 25%? Gente, 25% é a metade de 50%. Então, aqui, ó, eu não acabei de achar que 50% é 200? 25% é a metade de 50%. Vai ser 100. Mas tem um outro caminho? Tem. 25% seria isso aqui, ó. Lá vou eu com as minhas obras de arte aqui, ó. Meu inteiro, 100%. Quando eu divido ao meio, 50%. Se eu dividir ao meio de novo, vai dar, cada parte dessa é 25%, ó. Ó. Ai, vai demorar. Eu fico querendo ganhar tempo, vocês não desistirem de ver toda a minha aula. Olha lá. Veja vocês verem. 25% com 25%, 50%. Mais 25%, 75%. Mais 25%, 100%. Então, quando você quer achar 25% de um número, é só dividir o número por 4, olha lá, ó, 4 partes. É só achar um quarto. Então, 25% de 400, é só você fazer 400 dividido por 4. Dá 100. A gente já sabia, né? Porque 25% é a metade de 50%. Se 50% deu 200, 25% dá a metade, dá 100. E 75%? Ah, professora, acabei de fazer aqui, gente, ó. Se eu pegar 25% mais 25%, dá 50%. Mais 25% dá 75%. 75% é o triplo de 25%. É 3 vezes 25%, ó. Então, você acha que 25% não deu 100? 75% é o triplo, 300. Tá bom? Deixa eu anotar aqui, então. Tudo isso, gente, eu fiz a aula de hoje direcionada nos exercícios. Eu olhei todos os exercícios antes para poder vir aqui explicar para vocês, tá? Para ninguém dizer assim, ah, professora, eu não fiz porque eu não entendi. Não tem como. Tá aqui a explicação da professora Cíntia, tá bom? Então tá aqui, ó, como é que calcula 1%, 10%, 50%, 25%, 75%. E se eu quisesse 20%? Beleza. Se você tem 10%, você divide por 10, acha 10%. Aí dobra, acha 20%, tá bom? Usem aí a esperteza. E vamos para a última parte. Opa. Última parte. Olha lá. Semana de 15 a 19 de junho de 2020. Essa semana agora, hoje é dia 16, né? É que eu estava planejando tudo ontem. Resolver. Qual é o seu trabalho essa semana? Resolver as atividades das páginas 8 a 14 de quem? Do caderninho Aprender Sem, para ele aqui, páginas 8 a 14. Fotografar cada página, bem nítido. Depois que você fotografar, clica na foto para ver se dá para entender, tá? Porque tem gente que tira foto e não dá para ler nada que está na foto. Fotografar cada página e enviar para o WhatsApp da professora para a correção. Lembra que eu estou corrigindo tudo que você faz, estou anotando tudo, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês aqui os exercícios, ó.
da página 8 a 14. Só um minutinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, que chique, ó. Tô aqui com o caderninho. Peraí, que isso aqui tudo vocês já fizeram, ó. As páginas, antes da página 8, nós já fizemos em uma semana aí de atividade, né? Chegamos, ó, página 8. Esse exercício aqui do começo, vocês já fizeram. Deixa eu só pegar meu marcadorzinho aqui, ó. Esses exercícios vocês já fizeram, já tá feito. É aqui que começa o trabalho dessa semana, ó. Essa semana vocês vão desenvolver a habilidade 4, H4, identificar diferentes representações de um número racional. O que é número racional, professora? Todo número que vira fração. As frações, os decimais, as porcentagens. Aí os exercícios, ó. Ele dá a figura e você vai escrever a fração. Ah lá, tudo que eu ensinei. Tá vendo, ó? Aqui ele dá a figura e você vai pintar qual é a fração. Gente, é só ler, viu? Qual é o significado da parte superior da fração? Qual é o significado do numerador? Tem lá, se você não lembrar, tem escrito meus slides lá. Qual o significado da parte inferior da fração, do denominador? Aqui ele vai mandar você pintar, ó. Ele vai dar a fração e vai pedir para você fazer o desenho. Ó que legal. Você pode usar lápis de cor, fica bem bonito, né? Aqui ele quer que você calcule frações de um número inteiro. Ele dá 36 tampinhas e quer que você ache metade delas, 2/4 dela, 3/6 dela, 4/8 delas, 1/3 delas. Vou fazer um exemplo aqui então, ó. Um exemplo, papum aqui, vapt-vupt. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. 2/6. O que seriam 2/6 das tampinhas? Eu teria que pegar 36 tampinhas, dividir em 6 partes. 36 dividido por 6 dá 6, né? 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Então, 36 tampinhas dividido em 6 partes dá 6 tampinhas. Só que eu quero 2/6, 2 partes. Então, 2 vezes 6, 12. Ah lá. Você pode organizar as contas aqui do lado. Faz as contas pequenininhas, né? Organiza. Pode fazer assim também, ó. 36 dividido por 6. Deve fazer de cabeça, né? Dá 6. Então, 1/6 é 6. Eu quero 2/6. Vezes 2, 12. Você precisa deixar as contas para a professora ver que você sabe fazer, tá bom? O que mais? Vamos rolando aqui, ó. São os exercícios dessa semana. Ah, professora, aqui ele vai querer que a gente transforme cada divisão dessa em fração, escreva por extenso, em decimal e depois como que se lê. Vou fazer uma, ó. Vou fazer uma que eu já fiz lá aquela hora, ó. 1 dividido por 8. Eu fiz aquela hora continha para vocês. Então, ó. 1 dividido por 8. Como é que fica em fração? 1/8. 1 dividido por 8. Põe aí com a letra bem bonitinha. Aí você vem e escreve por extenso. 1/8. Nossa, que tamanho que vai ficar aqui. 1/8. Oh, Deus, peraí. Deixa eu tentar encaixar aqui, gente. Ó. 1/8. Representação decimal. 1 dividido por 8. Eu já fiz aquela hora, por isso que eu não vou fazer de novo. Quanto que é 1 dividido por 8? Deu 0,125. Aquela hora eu fiz lá com vocês. Como que escreve isso por extenso? 125 milésimos. Tá aí, ó. Vocês estão vendo, então, que toda a videoaula que eu fiz
foi direcionada para vocês fazerem o exercício do caderno. Eu tenho mania de falar do caderno do aluno, não é? Do caderno Aprender Sempre, tá? Então, não tem desculpa que não soube fazer porque não entendeu, tá tudo explicadinho. O que mais, professora? Deixa eu apagar aqui, peraí. O que mais? Deixa eu ver. Ah, depois vem a parte de porcentagem. Calcular 10% de R$200, 1%, ó. 10% é só dividir o número por 10, 1% é só dividir o número por 100. Depois tem que explicar como você fez isso. Você vai lá e explica a conta que você fez. Certo? Depois, ó, tem que calcular 50% de 200. 50% é a metade, né? 25%, 75%, tá bom? Depois aqui, ó, aqui já tem exemplo feito. Ele escreve 20 centésimos ou 20%. Como é que fica em fração 20 centésimos? 20 partes de 100. E na forma decimal, 20 centésimos, 0,20, 20 centésimos, duas casas depois da vírgula. Em porcentagem, 20 centésimos, 20 a cada 100, 20%. Vocês vão completar o quadrinho. E última atividade, até 5 só, tá? Pois a 5 acabou. Você tem que, é uma cruzadinha, você vê a fração e tem que escrever ela aqui. 1/14. Você vem e escreve. 1/14. Bom, pode escrever 14/14. Aqui acho que é 14. Senão não cabe. Senão 14 não vai caber tudo aqui, ó. 1/14. Ah, não, gente, vai ser o 14 mesmo. Quer ver, ó? K. É porque 14 e 14, os dois estão certos. 1/14. Vocês vão fazer com letra bonita, viu, gente? Não é igual o meu que não. 14 avos. Que letra feia. Vocês vão fazer bonitinho, tá? Então, você vê a fração e lê ela aí, por extenso. 1/14. 1/14. Vocês vão fazer isso em todas para descobrir aqui nessa coluna o nome do pássaro que está aí, do passarinho. E depois vocês vão completar a letra B. Tem uma frase falando sobre o passarinho. Você vai completar, tá? E vai ler a frase para saber um pouquinho mais sobre a história dele. Então, é até aqui. Esse item 2 não é, tá? Isso é só semana que vem que nós vamos ver, tá bom? Então, é isso, gente, ó. A minha intenção foi ajudar vocês e que vocês realizem as atividades dessa semana. Eu sei que tem alunos que estão levando a sério e que tem alunos que estão deixando a desejar, né? Então, aproveitem aí a videoaula. Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar as dúvidas no período da tarde, da 1 às 18h20, tá bom? De segunda a sexta-feira. Então, vou encerrando por aqui. Tchau, tchau, até mais.